O meu nome é Irmão João Batista e volto a apresentar de novo as coisas do mosteiro, precisamente aqui o nosso Museu Sacro, que fica numa dependência do mosteiro, onde tem várias coisas, ou seja, são peças que fazem parte da história do nosso mosteiro. Entre elas nós temos vários produtos eletrônicos, temos entre eles máquina de fazer filme, temos também várias coisas que foram utilizadas nas aulas práticas do ginásio. Temos louça, temos uma salinha de objetos sacros, onde tem livro de oração, imagem de santo. E aqui nós temos, desse lado aqui, nós temos esse objeto aqui grande, que é uma máquina de fazer filme, que você produziu o filme aqui, em preto e branco, aí fazia passar na fita dessa outra máquina, ia projetando na parede, em forma de slide, os filmes em preto e branco. E aqui, essas outras máquinas do lado, eram máquinas de gravar vídeo que foram utilizadas para filmar o nosso mosteiro em construção. E aqui, nesse lado, aqui nós temos vários telefones, incluindo esse aqui de cima e esses aqui embaixo, que eram formas de telefone antigo. Algum deles, como esse aqui, que tem grande pilha, que aqui tem o desenho do avião, que, portanto, era a pilha utilizada nos primeiros modelos de avião, que se chamava monomotor. E embaixo nós temos máquina de fotografia antiga, e aqui temos outras máquinas de gravar vídeo, aqui, essas duas. Né? E essa aqui era uma máquina de registrar preço em supermercado. Desse outro lado aqui nós temos várias outras peças, estribo de montar cavalo, essas aqui de baixo. Aqui nós temos chave, temos objeto de precisão, temos outros aqui. Né? E aqui também nós temos outras peças, que algumas também não sei qual era. Aqui era um objeto que era utilizado também nas aulas práticas do ginásio, isso aqui. Né? Temos muita coisa utilizada nas aulas práticas do ginásio aqui. Aqui nós temos, por exemplo, os órgãos do corpo humano, e alguns microscópios que eram utilizados exatamente pelo padre médico, porque posteriormente ele se tornou professor no curso do ginásio. E na disciplina ciências ele ia dando aula prática para os alunos com os órgãos e os microscópios. Além dessas coisas que eram utilizadas para esse padre médico, temos também outras coisas utilizadas no curso do ginásio. Aqui são balanças, aqui são rodanas, que são instrumentos que trabalham com medidas. Aqui nós temos outros objetos de precisão, né? Porque é o seguinte, esses alunos do ginásio, as primeiras turmas do ginásio que foi implantada no mosteiro, eles tinham várias disciplinas, então incluía, por exemplo, matemática, física, química, geometria, e eles precisavam manejar esses objetos com auxílio dos monitores para poder aprender melhor. Aqui nós temos nessa parte aqui, outros objetos das aulas práticas do ginásio também. Certamente trabalhava com alguns com medida também, né? Outras coisas. Aqui desse lado nós temos várias luminárias, que antigamente substituía o sistema de energia elétrica, e alguns tipos dessas luminárias aqui, elas foram utilizadas até na cela do monge, que é os quartos onde o monge mora, né? Como eu, por exemplo. Aqui embaixo nós temos louças, grande parte tudo de porcelana, e aqui nós temos alguns talheres feitos de prata. Agora aqui algumas dessas louças foram encontradas, segundo se diz, né, na casa dos próprios doadores de terra, que hoje aqui é a nossa escola de Jequitibá, é a ETFA que chama. Aqui nós temos uma forma aqui embaixo é tipo um pedestal de um apoiador de máquina fotográfica. Né? Uma máquina antiga. É, uma máquina antiga. E aqui nós temos alguns relógios antigos, nessa mesa aqui, que aqui talvez não seja nem daqui da fazenda, veio de uma região talvez longínqua, né? Que alguns deles talvez seja centenário, como esse aqui que está em cima. Né? Que aqui nós temos peças que são centenárias, que são bem mais antigas até do que esse próprio mosteiro nosso. Esse nosso mosteiro tem só 84 anos de fundação, contando desde o início, quando foi construído. Né?
E aqui nessa outra banca nós temos uma máquina de datilografia. O nosso abade, que é o padre superior que dirige o mosteiro, o primeiro abade nosso, ele tinha uma máquina que nem essa aqui, desse mesmo tipo assim, que ele utilizava para escrever carta. Porque hoje foi descoberto na sala do arquivo muitas cartas escritas por ele e máquina de datilografia dessa forma. Assim. E aqui nós temos outro objeto, que é tipo uma máquina também de fotografia. Aqui do lado a gente tem outros objetos, que eram esses de baixo que eram utilizados nas aulas do ginásio, que são formas geométricas, que era muito utilizado principalmente em geometria. Né? Aqui temos outros objetos desse outro lado. Aqui, por exemplo, que parece uma luneta ou um telescópio, na verdade aqui é um topógrafo, que é um aparelho de medir vias. E aqui era de uns primeiros modelos de topógrafo. Aqui era uma cadeira onde nosso querido falecido Padre Estevão se sentava, né, para atender o telefone, que era deixado bem aqui em cima, né, telefone convencional. Tinha que era lá na casa dos estudantes, lá na capital do Ceará, em Fortaleza. E aqui é uma radiola antiga que foi doada pelo Monsenhor de Rui Barbosa para cá para o mosteiro, daquelas que é com manivela. Possivelmente aqui seja um objeto centenário, que ligava primeiro aqui na manivela para poder funcionar. E ligava aqui em cima também, onde dentro aqui nós temos um toca-disco que liga um botão também para poder tocar, porque tocava disco aqui. E aqui dentro colocava os álbuns de vinil, bem aqui. Até hoje existem vários álbuns de vinil aí dentro, né, que era usado nessa mesma máquina para poder tocar o disco. Aqui nós temos vários quadros com a foto dos nossos monges aqui. Ó. Esse do centro aqui que aparece é a foto dos monges daqui do nosso mosteiro, tirado quando então da visita do nosso abade do mosteiro mãe, desse mosteiro que se encontra na Áustria, que é essa figura bem aqui do centro, que está com a cruz, que era o Dom Bernardo, que era o abade de lá. E esse que está no outro lado, que também era o abade daqui, o primeiro abade do nosso mosteiro, que era o Dom Antônio Moser. E aqui outros padres e outros monges que eram daqui do mosteiro. Essa foto foi tirada há 36 anos atrás, portanto, os que estão aqui sentados já são todos falecidos. Os que estão atrás a maioria são vivos até hoje, né? Inclusive alguns deixaram o nosso mosteiro, estão em outras casas religiosas, né? Ou se casaram, se tornaram pai de família. Aqui nós temos uma foto de uma pessoa ilustre que entrou no mosteiro, que era o nome dele, como titular, era Dom João de Souza Lima, que no passado havia sido arcebispo de Manaus. Acontece, quando ele se tornou bispo emérito, ele veio visitar o nosso mosteiro e ficou encantado com o nosso carisma, resolveu ser irmão. E aqui ele se tornou monge, ele conviveu conosco, passou vários anos aqui, ele entrou já em idade avançada, né? Morreu aqui e foi enterrado no nosso cemitério, que é Divina Pastora o nome, que está aqui, depois do jardim grande, externo do mosteiro. Ele está sepultado do lado da sepultura do Dom Abade Antônio Moser, o nosso primeiro abade. Porque do lado do cemitério tem um cruzeiro, então do lado do cruzeiro está sepultado essa figura ilustre. Né? E do outro lado, o nosso abade, Dom Antônio Moser. Essa foto aqui é exatamente dos doadores de terra, do Plínio Tude de Souza e de Isabel Tude Fernandes de Souza, que eram cidadãos baianos, mas moravam na capital, Salvador. Né? E aqui eles tinham a casa de apoio deles, né, como eu já falei. Né? E foi eles que doaram a fazenda Jequitibá para o mosteiro, porque foi assim. Eles não tinham filho, não tinham neto, não tinham para quem deixar a herança deles. E por graça de Deus, vamos dizer assim, eles foi tocado para deixar para uma fundação religiosa que, em testamento, essa fundação iria cumprir duas coisas. Essa moldura grande que tem aqui, com a foto desses jovens aqui, na verdade, eram os primeiros alunos que estudavam aqui no nosso ginásio do mosteiro, né, que eram filhos daqui, era filho dos descendentes que trabalhavam na fazenda Jequitibá. Né?
Então, por testamento, enquanto o casal aqui doava a terra para o mosteiro, a fazenda Jequitibá, em testamento eles tinham que cumprir duas coisas. Uma, educar esses descendentes dos lavradores que trabalhavam aqui na fazenda, na fé cristã, e o outro objetivo era educar para poder aprender a ler e a escrever. Aí foi que essa fundação religiosa fez. Então, partiu lá da Áustria, né, através do Mosteiro Mãe, veio construir o nosso mosteiro aqui nessa parte aqui, onde está essa foto desse quadro, que também acampou o ginásio São Bernardo, por isso aqui o nome do ginásio, né? Sendo que aqui eram os primeiros alunos, a primeira turma que foi instituída em 1946, onde aqui essa porta grande aqui embaixo é a porta da entrada da capela, da primeira igreja do mosteiro, que foi instituída com o objetivo de rezar a missa com eles, educar na fé. E aqui em cima, nesse último andar, era propriamente o ginásio, onde tinha a sala de aula deles, onde tinha hospedaria e os banheiros, porque todo o curso que foi instituído no testamento, que fazia parte do ginásio, era todo internato só para homens, para jovens, né? Então, aqui está a primeira turma e aqui eram os professores dele. Sendo que o de cima, aqui, esse que está era o padre Henrique, que foi o primeiro diretor desse curso do ginásio. E tem os outros padres e monges, que eram também professores aqui dessa turma, né? E aqui está a turma reunida junto com os professores, aqui nessa parte do meio, né? E aqui nós temos uma enquete da Copa do ano de 1986, que foi um presente que o nosso falecido Padre Estevão ganhou de uma comunidade, né? Então, essa foto maior representa o ano que foi realizada a Copa, né? E as outras bandeiras aqui que estão nos outros anos são as Copas que até então foram realizadas, e tem 3 símbolos do Brasil, 3 bandeiras do Brasil entre as bandeiras que estão, que representam as 3 vezes que o Brasil foi campeão, né? Antes dessa Copa de 1986. E nas outras bandeiras está exatamente a bandeira dos outros países e o ano da Copa, que esse mesmo país foi campeão também dessa Copa, né? Aqui nós temos alguma amostra da cultura baiana, né? Aqui representa a cultura religiosa, aqui é a imagem de Nossa Senhora e aqui é a imagem possivelmente de São Francisco de Assis. A parte de baixo representa as estátuas que fazem parte da cultura. Aqui nós temos uma mulher que está possivelmente acariciando o filho. Esses aqui eles estão quebrados porque eles sofreram queda, mas só que nós continuamos a deixar exposto aqui na nossa exposição, que depois ficou combinado do irmão que é artesão dele consertar, né? E aqui representa a cultura baiana, né? Aqui é uma mulher que está acariciando o filho. Ela tinha na outra mão uma cuia de comida para poder, talvez, dar para a criança que estava com fome, né? E aqui é um homem que tá também com as mãos quebradas, mas ele estava segurando nas mãos aquele instrumento musical por nome saxofone, né? E aqui nós temos, isso aqui se chama baú, né? Que o baú representa as riquezas que pertenciam aos reis ou às pessoas ricas, né? Ou seja, transportava essa riqueza, né? E aqui possivelmente vem uma riqueza do mosteiro ou do casal, porque era assim. O Plínio e a Isabel Tude, eles costumavam viajar para a Europa, porque na primeira metade do século XX, então, as grandes viagens intercontinentais eram feitas tudo de transatlântico, porque nesse tempo ainda não existia o avião. Então, possivelmente, numa dessas viagens deles, veio uma riqueza deles nesse baú aqui. Aqui nós temos uma réplica da maquete, que representa, na verdade, a réplica da maquete da nossa igreja paroquial abacial, né? Que é a paróquia de Jequitibá, nossa, que foi trazida pelo próprio idealizador, que é o Dr. Osmar, que mora na capital, Salvador, que é engenheiro e arquiteto. Então, há 42 anos atrás, ele inaugurou essa igreja aqui como paróquia, quando aquela primeira igreja do mosteiro lá, que está nas fotos que nós mostramos, era até então a primeira igreja do nosso mosteiro, que foi instituída com o objetivo de educar na fé os alunos do ginásio, né?
E essa igreja passou 5 anos para ser construída. Começou em 1976 e terminou em 1981, quando então inaugurou por esse engenheiro arquiteto. Aqui nós temos um objeto que representa uma chaleira, que é um dos objetos muito antigos, que possivelmente tenha séculos e séculos que foi feito. Né? Então, é um tipo de chaleira para esquentar leite, chá, café. Né? E aqui outras estátuas que representam a cultura baiana também. Aqui é outro homem tocando um instrumento, né? E aqui também outro homem aqui que está. Vamos supor que ele seja uma pessoa, um assistente que está assistindo esse outro tocar, né? Tá agradando ele. Né? Aí aqui nós temos a sala dos materiais sacros do mosteiro. Né? Temos livros de orações, imagens de santo, oratórios, objetos de sacristia e outras coisas. Aqui, por exemplo, nós temos 4 livros grandes, livros antigos, centenários. Cada um desses livros representa um volume da chamada Liturgia das Horas, que é aquele livro de capa vermelha, que são 4 volumes, e o conteúdo é o saltério e o salmo que se chama. Só que aqui tem o mesmo conteúdo desse livro pequeno, em português. Com detalhe que aqui não está em português, mas sim está em latim escrito. E tem partitura entre as orações, que representa os cantos que se canta até hoje no mosteiro, vários deles, que se chama canto gregoriano. Então, o canto gregoriano é o canto cantado em latim, né? Que faz parte do salmo, por sua vez, porque toda oração que se faz nesse livro que se fazia em latim são orações do salmo, propriamente dito. Só que aqui era feito e fazia parte do rito tridentino, que era esse rito que na missa, por exemplo, os padres rezavam de costas para o povo e na língua latina. Com o advento do Concílio Vaticano II, ele se tornou opcional a questão do rito tridentino. E na missa, por exemplo, os padres passaram quase a abolir o rito tridentino. Na missa, os padres passaram a rezar de frente para o povo, a missa, e na língua local para se tornar mais compreensível a missa. Só que nos mosteiros e em muitas casas religiosas, ainda passou muito tempo rezado ou cantado o ofício divino assim, como está em latim. Aqui no nosso mosteiro é questão de 30 anos atrás que passamos a rezar o português, porque até, vamos supor, desde a fundação do nosso mosteiro, até cerca de 30 anos atrás, se rezava e cantava, a grosso modo, todo o salmo, tudo em latim. Né? E hoje em dia a gente reza a oração do salmo em português, em livros bem menores. Porque esses livros grandes, assim, que são centenários, era necessário deixar bem no balcão das estalas dos coros da nossa igreja para 3 irmãos rezarem cada um livro desse. E era daquele livro que você fechava ele e tinha esse negócio aqui para poder fechar com cadeado, que o cadeado aqui se perdeu. Né? Mas tinha nesse livro, todo esse livro tinha cadeado, para poder fechar de vez. Né? Assim. Aqui em cima nós temos vários objetos que representam os oratórios, que alguns como esses aqui que são de metal, eles podem ser utilizados até como sacrário nas igrejas. Né? A nossa doadora de terra, a Isabel Tude, diz que ela era muito devota, principalmente de Nossa Senhora. Então ela utilizava um sacrário como esse aqui de metal que está aqui. E ela colocava a imagem dela, de Nossa Senhora, dentro desse sacrário, tinha o ajoelhário todo para ela fazer as devoções da santa, e ela se vestia tudo que nem aquela senhora beata, inclusive com véu, igual como retrata naquelas novelas de época da Globo, as pessoas, as senhoras beatas rezando. Né? Assim mesmo era a nossa doadora de terra, Isabel. Né? Então, para quem não sabe, foi por intermédio dela que veio a nossa padroeira para o nosso mosteiro, que se tornou padroeira tanto do mosteiro como a nossa igreja paroquial de Jequitibá. Porque aquela imagem que está na nossa igreja, que é a padroeira nossa, ou seja, na igreja paroquial, que está do lado do altar, entre os vitrais, aquela é a imagem original que a gente presta culto e é a nossa padroeira. Então, essa mesma imagem que está lá, ela foi avistada pela Isabel, já que ela morava em Salvador, ela foi avistada no antigo mosteiro do Desterro
E ela pediu encarecidamente para as irmãs que queriam essa imagem para doar para uma fundação religiosa, queria receber a fazenda em mãos deles. Né? Aí então ela pediu para as irmãs cederam e ela mandou ser trasladada de lá da capital, Salvador, essa mesma imagem que está lá na nossa paróquia, entre os vitrais. E em testamento, a Isabel deixou que o nosso mosteiro, que é a fundação religiosa que estava em testamento, e a nossa igreja, essa santa se tornaria padroeira tanto do mosteiro como da igreja, porque acontece o seguinte, tanto o nosso mosteiro como a nossa igreja são conhecidas como mosteiro e igreja de Jequitibá, porque assim, porque Jequitibá vem do nome de uma espécie de árvore, né? E é por causa daquele pau de Jequitibá que foi encontrado aqui dentro dessa fazenda, que está lá na foto do Museu Natural que nós vimos, né? Que foi dado o nome dessa fazenda, Jequitibá. E o mosteiro, por sua vez, tanto a igreja como o mosteiro, por estar construído na fazenda, também popularmente são conhecidos com esse mesmo nome. Mas o mesmo nome de todo mosteiro canonicamente erguido é abadia, porque abadia, porque se encontra um padre superior que dirige os outros irmãos, no caso aqui, mediante a regra de São Bento, né? E que se chama abade. Agora, a palavra abade vem da palavra latina abas, que por sua vez, abas em latim significa pai, ou seja, o abade é o pai espiritual de uma comunidade monástica, no caso daqui da nossa ordem, Cister, que rege, governa os outros irmãos mediante a regra de São Bento, da qual a gente segue. Então, o nome do nosso mosteiro é Abadia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, ou Divina Pastora, tem essas duas denominações. E da nossa paróquia, Paróquia Bacial Nossa Senhora do Divino Pastor ou Divina Pastora.